Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Quero desejar um bom dia para todos. Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, derramando a sua graça onde vocês estiverem. Amém? Deus me inquietara para deixar uma palavra no seu santo e sacro livro, e ele falara comigo aqui no livro do Êxodo, né, que está dentro ali dos 5 livros dos Pentateuco, e eu queria compartilhar com os meus irmãos e irmãs nesta manhã essa pequena passagem aqui, fazer alguns comentários sobre ela. Livro do Êxodo, no capítulo 14, na verdade é no versículo 13, no versículo 13 e 21, né? Porque eu quero primeiro fazer um comentário no versículo 21, quando diz assim: durante o dia o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho. Durante a noite ele ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Amém? Então nós vamos logo de imediato aqui fazer um pequeno comentário e dizer que sempre o Senhor, sempre Deus, sempre o nosso Salvador esteve preocupado em proteger, em dar direção, em não deixar que nada demais, que nada pudesse atrapalhar, né? Atrapalhar a ida deles até a terra que manava leite e mel, né? Segundo a promessa dele. Mas aí nós vamos entrar no capítulo 14, a partir do versículo 10, no livro de Êxodo 14, versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram, pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E no 11 diz: e disseram a Moisés: será que não havia sepultura no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que você lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. E aí no versículo 13 diz: porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca vocês vão ver esses egípcios, nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que vocês está pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Amém? Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Glória a Deus, aleluias, por esta palavra. Glória a Deus, aleluias. Deus seja louvado nesta manhã, na vida de cada um de vocês que estão aqui comigo, que estão ouvindo esta palavra, que ouviram esta palavra aqui. E eu queria fazer alguns comentários sobre essas duas palavras, né? A primeira eu já falei alguma coisa sobre ela, que fica no livro também de Êxodo, no capítulo 13, versículo 20. Quando
nós viemos observar aqui que em nenhum momento Deus deixara o povo dele desamparado, nem de dia e nem de noite. E a Bíblia diz aqui, né, que durante o dia o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem. Aleluias, glória a Deus. Durante a noite ele ia na frente deles numa coluna de fogo. Quer dizer, de dia e de noite haveria sempre uma proteção do Senhor para proteger o seu povo, como assim ele prometera. O Senhor não seria irresponsável, aleluia, glória a Deus, Deus não seria irresponsável ao ponto de tirar de primeiro lugar, solicitar a Moisés, chamar Moisés para que tirasse o povo do Egito e deixasse o povo desamparado. Isso jamais poderia acontecer, porque o nosso Deus é um Deus responsável, é um Deus de estratégia, é um Deus grande, é um Deus poderoso, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. Então jamais Ele poderia deixar que isso acontecesse, que isso fosse permitido. Então aqui já no 13, mas no 14, aqui começa, logo no versículo 10, o povo fica apavorado e começa a reclamar, né? No versículo 11, eles dizem: e disseram a Moisés: será que não havia sepultura no Egito? Porque você nos trouxe para morrermos aqui no deserto. Eu queria falar algo sobre isso nesta manhã, aleluia, glória a Deus, porque nós vamos observar do livro do Êxodo, passando pelo livro de Números, né? E em outros versículos, em outros capítulos, nós vamos só encontrar reclamações do povo de Deus. E eu queria fazer um comentário aqui meu e dizer: pense num povo reclamão, é o povo de Deus. Tudo o povo tem motivo para reclamar. Tudo o povo reclama. Se está chovendo, reclamam. Se está fazendo sol, reclamam porque está quente. Se está chovendo, porque está chovendo muito, reclamam, né? E muitas vezes as bênçãos não chegam na minha e na sua vida por conta disso, por conta dessas reclamações. Porque Deus não é surdo, Deus escuta. E outra coisa, a Bíblia aqui fala, aleluia, glória a Deus, que ele diz aqui no 11, né? Por que vocês trouxeram para nós morrermos aqui no deserto? Veja o que vocês fez, nos tirando do Egito. O que foi que dissemos no Egito? Pedimos que não nos deixassem em paz, trabalhando como escravo para egípcios. Quer dizer, eles preferiam, aleluia, glória a Deus, ter ficado no Egito, passando o que estavam passando, né? Talvez não estivessem passando fome, mas não comiam aquilo que eles queriam comer, né? Aqueles que eles mereciam comer como ser humanos, né? Mas reclamavam direto, toda hora, todo instante. E aí Deus decide tirar, porque havia homens e mulheres de Deus que clamavam ao Senhor, talvez esses reclamões, porque é sempre assim, né? Sempre uma meia dúzia está reclamando, sempre um ou outro está reclamando daquilo que Deus está fazendo, ou daquilo que Deus não fez ou deixou de fazer, ou vai fazer ainda, né? Então nós vamos entender que o povo de Deus, ele orava, clamava, e não fazia pouco tempo que eles, não tinha pouco tempo que eles oravam ao Senhor pedindo para que Deus fosse os libertar. Então Deus decide libertar através de Moisés. Deus vai até Moisés, conversa com ele. Moisés ainda reluta, mas faz aquilo que Deus pede. Moisés, um guerreiro, né? Moisés, um homem catedrático, porque Moisés sabia todas as ciências do Egito, mas para aquele tipo de situação, Moisés era, vamos dizer assim, não soubesse guiar, fazer com que aquele povo, porque ele teria que guiar mais de 2 milhões de pessoas, entre mulheres, meninos, homens, senhoras, pessoas com dificuldades para andar e tudo isso aí. Então decide sair do exército, do Egito. Mas aí a Bíblia diz que eles sempre reclamam de tudo.
E nós temos e ele diz aqui no versículo 12, o que foi que dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhamos como escravo para os egípcios. Observem, eles preferiam trabalhar como escravos do que ser libertos. E não é diferente dos dias de hoje. Existe ainda um povo muito reclamão ainda, né? E eu não vou me ausentar disso, não. Muitas vezes nós, dentro das nossas dificuldades do dia a dia, nós reclamamos de uma coisa ou de outra. Mas aqui é diferente. As reclamações aqui eram contundentes. As reclamações aqui eram em voz alta, para que todos ouvissem. E era diretamente ligada a uma pessoa, por nome de Moisés, que estava tentando fazer o melhor por aquele povo, segundo as ordens, segundo as determinações de Deus. Então, muitas vezes você, nós não recebemos as nossas bênçãos porque reclamamos. Sempre existem pessoas reclamando, porque nada está bom para o povo de Deus. Nada está bom, né? E nós vamos ver uma diferença aí. Nós praticamente não vimos, não ouvimos o povo ímpio reclamar de alguma coisa. Para eles tudo está bom. Se chover está bom, se fizer sol está bom, né? Mas o povo de Deus, que tem um Deus que pode todas as coisas, aleluias, glória a Deus. Um povo de Deus que, lá no livro de Isaías 43:13, ele diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há nada que possa fazer escapar das minhas mãos. Aí na parte B do versículo ele pergunta para mim e para você: operando eu, quem impedirá? Então Deus quer operar na minha e na tua vida. Deus quer operar no teu ministério, na tua vida secular, na tua vida financeira, no teu casamento, na tua faculdade, dentro da tua igreja, dentro daquilo que você faz. Mas só como é que Deus vai operar, aleluias, glória a Deus, se você só reclama? Se você só diz aqui não está bom, aqui está ruim, eu não queria dessa forma, eu queria daquela outra forma. Nós temos que entender que tudo que nós somos e temos é por autorização de Deus. É porque Deus quis assim, é porque Deus quer assim. E nós não temos que, aliás, nós não temos que nem que reclamar de nada. De nada nós podemos reclamar. Porque mesmo com o sol quente, nós temos sol, né? Para isso existe uma praia, onde as pessoas vão para a praia curtir seus finais de semana. Para isso existe uma chuva, para que as plantações cresçam e tragam alimentos para nós. Então, de que nós reclamamos? E a Bíblia diz, a Bíblia pergunta: de que reclama o homem? Do que podeis nós... por que reclamamos tanto? E aí eu já tinha, como eu tinha falado ontem, na pregação de ontem, né? Eu vou colocar duas palavras aqui nesse texto, infelizmente. Isso chama-se ingratidão. Porque o povo não era grato. Porque o povo tinha mais que agradecer, porque apanhavam, eram surrados todos os dias, aqueles que não podiam nem trabalhar, nem levantar, eram surrados. Se você for observar, porque o erro de muita gente, aleluia, glória a Deus, é só se ater a ler a Bíblia. E você não pode só apenas ler a Bíblia. Não, mas está errado ler a Bíblia? Não, não está errado, não estou falando que está errado ler a Bíblia. Aliás, você tem mais é que ler a Bíblia, para que você entenda os propósitos de Deus na minha e na tua vida, aleluia, glória a Deus. Você tem que ler a Bíblia para que você entenda o que é que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Só que você tem que ler outros livros também. Livro de grandes escritores, de alguns teólogos, né? Tem alguns que, eu não vou mentir, pela misericórdia, mas tem outros que falam, né, diretamente ligado à Bíblia.
que eles falam diretamente com relação à Bíblia, e eles nos dão uma direção sobre isso. Então você tem que ler também outros livros. Existem livros excelentes que você pode ler sobre a palavra do Senhor, vendo de outra ótica, vendo em outra direção. Mas sempre você vai ler na Bíblia pessoas reclamando, né? Tem várias reclamações, inclusive tem um aqui que diz: e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés, e o povo se queixava, exclamando: porque nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos, eu acho que enfadados deste alimento miserável. Olha o comentário. Então são um povo ingratos, quando na verdade era para ser povo grato. Mas, presbítero, e o que é ser ingrato? E aí eu faço um estudo, eu vou no dicionário e procuro saber o que é uma pessoa ingrata, o que é ser ingrato. E diz assim: é a qualidade ou ação de quem é ingrato. Bom, falta de gratidão. Quer dizer, ser ingrato é a falta de gratidão. Eles eram para ser gratos ao Senhor. Inclusive também até a Moisés, que se propôs a levar todo aquele povo pelo deserto, que se propôs a lutar em favor do povo israelita. Glória a Deus, aleluias. E aí continua dizendo: ingratidão é a falta de reconhecimento. Observem, glória a Deus, aleluias. Então eles tinham mais que reconhecer. Quando você não reconhece aquilo que fazem por você, aquilo que Deus faz por você, a sua bênção ela demora a chegar. Ou talvez não chegue, porque você está sempre reclamando. Você reclama do que você come, do que você tem, do que você não tem. Você reclama porque domingo passado foi para a igreja com uma camisa e esse domingo agora vai ter que ir com a mesma camisa. Mas vai fazer o quê? O importante é que você vá para a igreja, não importa. A Bíblia diz: vem a mim como tu estás. Então ele quer você de todo jeito. Ele quer você com a mesma blusa, com o mesmo paletó, com a mesma calça. Não importa isso aí. Isso aí ele providencia depois para você. Mas ele deixa de providenciar muitas vezes para mim e para você porque nós reclamamos de muitas coisas. Reclamamos porque dormimos pouco, porque comemos pouco. Reclamamos porque não temos um carro, uma moto. Reclamamos porque a igreja é distante. Ô, gente, pelo amor de Deus. E o pior, termina dizendo assim: ingratidão é a falta de caráter. Isso aí é o mais sério. É a falta de caráter. E esse caráter aqui não está se referindo a outros tipos de caráter, tá? Eu queria que deixasse bem claro aqui. A falta de caráter que ele está falando aqui é com relação à ingratidão. Eles podiam ser gratos. E eu também fiz um levantamento sobre o que é gratidão. Como eles poderiam ser gratos? Então, gratidão é a qualidade ou ação de quem é grato. Ou seja, é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou o benefício. Aleluia, glória a Deus. O que é que Deus fez? Deus fez o benefício, todo aquele povo, a mais de 2 milhões de pessoas, tirando do Egito ali, onde sofriam dia e noite, 24 horas por 48. Ele fez um benefício ali, para o povo dele, pelo povo dele, por mim e por você. O próprio Deus entregou o Filho dele por mim e por você. Ele fez um benefício. Ele fez o Filho dele passar por tudo aquilo que ele passou, que eu não vou entrar nesse contexto aqui agora.
porque a palavra aqui é outra coisa. É auxiliar, é prestar um favor, ou seja, ser agradecido. Isso é ser grato. Então o povo, no mínimo, tinha que ser grato. Como eu e você temos que ser grato ao Senhor. É bem verdade que tem dias que é muito difícil, eu não vou mentir para você. É bem verdade que é muito difícil, às vezes, nós levantarmos e olhar para um lado, olhar para o outro e dizer assim, meu Deus, como é que vai ser hoje? Eu tenho isso para resolver, eu tenho aquilo para resolver, e vai ser difícil. Mas aí é quando entra, lá em Marcos 6,5, a Bíblia diz o quê? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto ao teu Pai. Aleluias, glória a Deus. E aí você entrega os teus problemas, as tuas dificuldades, põe nos pés do nosso Deus, ali no altar. Oh, aleluias. Ali no terceiro céu. Porque Deus é misericordioso para ouvir as tuas orações. E Ele diz, a Bíblia diz que Ele recebe todo tipo de oração, sendo ela evidentemente sincera. Me fez lembrar agora, quando uma coisa talvez não tenha nada a ver com outra, mas Deus me fez lembrar agora, quando Deus pede para que Samuel vá na casa de Jessé para ungir. Na verdade, ele pede para fazer um sacrifício, para que ele vá lá e faça um sacrifício. Samuel não sabia que era para ungir o próximo rei de Israel. E ele vai. E quando ele chega lá, ele encontra logo um dos filhos de Jessé e acha